olhos, nós vamos orar e nós vamos para uma palavra no santo nome de Jesus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos os teus feitos que são santos e nos rendemos graça ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo e em todo lugar. Papai, tome em tuas mãos as nossas vidas, nos instrua nessa noite, estabeleça em nós e através de nós o querer do Senhor, o realizar do Senhor. Que a boa mão do Senhor possa abrir os nossos ouvidos, possa abrir o nosso coração, e nós possamos verdadeiramente aprender com o Senhor nessa noite, no nome santo de Jesus, assim o seja. Você concorda? Amém. Se assenta aí, mantém-se assentado. Abra a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, capítulo 4, deixa ela no seu colinho aí, e nós vamos meditar na palavra de Deus, mas eu quero te dar uma instrução antes, para que nós possamos entender o texto. Se nós não entendermos isso aqui, na verdade, não vai adiantar nada ler esse texto, porque na verdade, ele tem que ser esclarecido. Primeiro, para que nós venhamos entender o porquê de tais razões e porquê de tais colocações de Jesus para conosco. Amém? Hoje eu quero falar, se o Senhor me permitir, a diferença entre conhecimento e discernimento espiritual. Conhecimento, discernimento espiritual. Amém? Quando eu e você compreendemos que o ser humano, ele é um ser espiritual, que ele tem uma alma e que ele habita num corpo, nós já vamos começar a entender o caminho daquilo que Deus nos criou, a imagem e semelhança. Amém ou não amém? Tem gente viva comigo aqui? Tem gente viva nesse lugar? Estou vendo gente andando. Se assenta aí, acalma o seu coração. O pessoal da portaria, vem para cá, dona Wanda. Senta, senhora, deixa só o Renan lá, senta aí, se acalma. Se acalma, eu quero hoje passar um ensinamento que Deus colocou no meu coração, que vai ser muito bom para a igreja, para que nós possamos verdadeiramente crescer. Crescer aonde, pastor? No conhecimento. Não é nas larguras, não. Nas larguras eu estou crescendo, pode ficar tranquilo. Eu acho que ninguém quer crescer assim, você entendeu? Para cima não vai mais mesmo, então vamos aprender com o Senhor, amém? Então a primeira coisa, você tem que ter um discernimento. O que é o ser humano? O ser humano é um espírito, você é um espírito, amém? Você tem uma alma, e você também está morando num corpo. Esse corpo não te pertence. Ele veio da terra e vai voltar para a terra, amém? Quando aprendemos que nós somos assim esse ser, e entendemos que o intelecto, o nosso conhecimento está na nossa alma, já começa a melhorar. Tudo que você estudou, tudo que você estuda, tudo que você aprende, tudo que você lê, vem para a sua alma, para a sua mente. É na sua mente que tudo fica lá no conjunto do nosso cérebro. Todo conhecimento que o ser humano possa adquirir, desde criança até você morrer, toda informação vem para o seu cérebro. E é ali que você busca. Quando você fala bola, você já vê um negocinho redondo. Pizza, você vê redondo, mas vê algo muito mais gostoso, não é assim? É isso. Então nossa mente, a nossa alma guarda tudo de ensinamento. Estou achando que tem alto demais. Vou tirar isso. Está alto demais. Você que está alto, por favor, baixa isso para nós. Glória a Deus. Oi. Está alto. Lá atrás não está não? Então tá. Veja bem uma coisa. Quando nós falamos disso, nós estamos falando daquilo que é colocado na nossa mente, amém? Agora vê bem, tem muitas pessoas que estão tentando conhecer a Deus pelo conhecimento do que ele aprende das suas leituras. Você só vai conhecer um ser espiritual através do discernimento espiritual. Vamos lá, conhecimento são o acúmulo de informação que mora na nossa mente, na nossa alma, no nosso cérebro. Esse HD humano, pode ser? Aqui você guarda a música, você guarda os fatos da Bíblia, toda a história bíblica está tudo aqui. Mas para você acessar a parte que você precisa, espiritual, então isso não é através do conhecimento que está guardado. Porque o Espírito testifica ao Espírito. E nós só vamos conhecer a Deus, que é Espírito,
através da intimidade do nosso espírito para com Deus. Pastor, o que é o meu espírito? Dá uma puxada nesse ar aí, dá uma respirada. Isso é prova que você tem um espírito que está vivo em você. É porque você não consegue respirar e ir e voltar. Quando o espírito for retirado, o fôlego de vida for retirado, nós vamos dizer assim, morreu. Mas para aquele que é de Cristo, apenas dormiu. Amém ou amém? Alguma dúvida? Como era a cobertura, como eram os ensinamentos antigos, como era a abertura de um culto lá no sistema judaico, quando Jesus se manifestou na terra? Havia um jeito de fazer. Assim nós não chegamos aqui, reunimos, oramos, alguém sobe aqui, boa noite, a paz do Senhor, irmãos, o texto tal, e lê um texto e faz uma abertura. Logo depois não vê os meninos para o louvor, depois não vem dízimo e oferta. Não tem um jeito de fazer. No sistema judaico também tinha. Amém, meu irmão? Tem gente que já abriu 30 vezes a boca. Você está com um problema de sono, um problema espiritual. Põe sua mão sobre a tua cabeça e aprenda uma coisa. Quando algo espiritual te atenta, quem tem que dar ordem para ele ir embora é você, não sou eu. O espírito que domina você é o mesmo que governa a mim. Que seja o Espírito Santo de Deus, amém? Eu repreendo todo o bocejar. No nome santo de Jesus, e te dou uma ordem, espírito mau, sai do nosso meio. A palavra do Senhor está sendo ensinada, e é no nome de Jesus Cristo que eu te dou essa ordem. Sai e não volta tão cedo. Jesus sela esse lugar com a tua graça. Tira do nosso meio todo cansaço, todo desânimo, Senhor. Oh, aleluia. Nossa, é a coisa mais triste que tem. Quando alguém naquele tempo ia abrir um culto, ele abria lá no livro de Deuteronômio, e eu vou ler isso para você entender. Depois você vai falar, agora eu estou entendendo porque ele está explicando tudo isso. Deuteronômio capítulo 6, está lá o líder da sinagoga. Na sinagoga tinha 3 cadeiras. Uma era a cadeira que esperava o Santo dos Santos, o Messias, o enviado. Então a cadeira do meio era para essa autoridade. Do lado direito sentava o auxiliar, aquele que buscava o pergaminho, aquele que punha para ler, aquele que guardava o pergaminho, essa cadeira da direita. O da cadeira da esquerda era o que comandava o ambiente. Você vai ver muitos ministérios, tem várias cadeiras atrás. É um sistema ainda lá do sistema do judaico. As cadeiras, então toda a autoridade está sentada aqui. Amém? Como é que abria? Alguém que tinha essa autoridade, ele pegava o pergaminho, ele dava para alguém das autoridades sentadas para fazer a abertura. Qual era o texto que abria o culto? Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 9, ele dizia assim, olha o que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás os teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando ele lia esse texto, estava aberto o culto. Só que para ler esse texto, tinha que ter as autoridades estabelecidas. E o texto que nós vamos ler hoje vai entender exatamente sobre isso. Pastor, mas isso é real? Tinha sim, tinha. Vamos dar uma voada lá no Novo Testamento para você entender que isso tinha. Atos, capítulo de número 13. Aí você vai entender isso. Atos, capítulo de número 13. Ei, Bíblia, esse negócio já abre no lugar. O senhor tem prova disso? Temos. Atos, capítulo de número 13. Amém, misericórdia. Versículo 14 diz assim: mas eles, atravessando de Pergue para Antioquia, da Psídia, indo num sábado a uma sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis ao Deus, ouve.
Então veja bem, ele está dizendo para mim aqui, que Paulo viajando para fazer, ele foi numa cidade, ele e Silas foi lá, entraram numa sinagoga e sentaram. As autoridades fizeram a abertura e pergunta para esses varões que está chegando, que está visitando, se ele tem uma palavra. E Paulo levantando, já havia um disse-me-disse, Paulo levanta, estende a mão, dá um sinal de silêncio, e começa o quê? Paulo começa a ministrar. Paulo está no Novo Testamento, numa vida nova, debaixo da graça, participando de uma cultura judaica, dentro de um salão judaico, para ele ensinar as verdades do Senhor. Quem está entendendo? Então vamos lá. Hoje eu quero ler com você um texto que está no livro de Lucas, que muitas vezes as pessoas meditam, pregam, mas não entendem isso. E hoje você vai entender o que é um discernimento de conhecimento e um discernimento espiritual. Você só vai entender as coisas de Deus pelo discernimento espiritual. Você pode ter toda a cultura do mundo, mas se não tiver discernimento espiritual, não vai entender as coisas de Deus. Amém ou amém? Lucas capítulo número 4 está aí na sua mão, não é isso? Eu te pedi para abrir, não é isso? Lucas 4, a partir do versículo 16, diz assim para mim e para você. Indo para Nazaré, quem estava indo para lá? Jesus. Onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Espera aí, está dizendo que Jesus tinha costume de sinagoga. Jesus ia à igreja, viu, querido? Jesus ia aos cultos, viu? O povo de hoje que não vai nos cultos, mas Jesus ia. Ele tinha o costume de ir na sinagoga. Ele foi criado indo lá. Pastor, mas o sistema está errado. Jesus não foi lá para criticar o sistema. Jesus foi lá para cumprir o que a palavra de Deus diz. Amém ou amém? Aí o texto diz para mim e para você assim, entrando na sinagoga, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, assentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Versículo de número 28 e 29. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando, expulsaram-no da cidade, e o levaram ao cume do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Querido, por que tanta coisa aconteceu num só dia? Vamos entender isso. Jesus chegou na sinagoga como era de costume. Alguém já tinha feito a abertura. Agora, toda vez que fazia abertura, lia-se um texto da lei, Deuteronômio, e depois lia-se um livro dos profetas. Amém, no misericórdia? Naquele dia, abriram-se o culto, e Jesus chegou como de costume. Aí deram o livro para ele ler. Jesus pega o pergaminho e acha exatamente a profecia bíblica de Isaías, tinha escrito 700 anos atrás. Chegou a hora de se cumprir a profecia. Israel todo dia reunia e esperava pelo Messias. De repente Jesus pega e lê parte do texto. Jesus lê o capítulo 61 de Isaías, versículo 1, e apenas a parte A do versículo 2. Depois que ele lê o 61 todo e parte do 62, ele devolve o pergaminho. E todo mundo fica olhando para ele, tipo assim, por que ele não leu o resto? Para piorar a situação, porque Jesus veio para mostrar quem ele era. Jesus vai, passa pelo primeiro líder e se assenta na cadeira que era somente para ele. Quando ele senta nessa cadeira, a moçada já ficou, e Jesus disse: hoje se cumpriu o que estava referido. Que dia que ele disse que tinha cumprido? Hoje. Para um judeu, o hoje é algo que eles conhecem de cor. E aí, meu querido, quando Jesus senta,
E ele começa a ensinar. O pessoal reuniu e falou: vamos tirá-lo daqui agora. Por quê? Porque eles esperavam que o Messias chegasse numa carruagem, num show pirotécnico, de um monte de coisas, mas muito menos aquele moço que eles viram crescendo, aquele jovem que eles viram ele ali com a sua família, aquele jovem que sentava na sinagoga e que agora se vestia com o seu manto de rabino e sentava entre eles. Aquele moço que levantou para ler. Só que quando ele lê parte da profecia. Ele não lê a profecia inteira. Mas pastor, por que ele não leu toda a profecia? Porque Jesus queria mostrar para eles que naquele dia estava acontecendo algo que eles esperaram durante 700 anos. 7 séculos falando da mesma coisa. E no dia que acontece, como que eles recebem isso? Tentando entender aqui, ó, com o conhecimento. É estranho, mas é a verdade. Abre comigo aí, Atos. Não, peraí. Lucas, capítulo 2, volta aí no 2. Versículo de número 11. Isso aqui todo judeu conhecia de cor, esse versículo. Lucas 2:11, quem encontrou? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Quando se referia no antigo texto, falando que hoje, a isso diante dos judeus, era estabelecido como a resposta de uma profecia. Quando Jesus nasce, o anúncio geral em toda a região é: hoje nasceu o Messias. Anos depois, está Jesus aonde? 30 anos depois, na mesma sinagoga, dizendo o quê? Hoje está cumprindo aquilo que o profeta escreveu a meu respeito. Quando Jesus está dizendo isso, querido, dá um reboliço por um monte de coisa. Porque quando ele lê só o versículo 1, vamos lá Isaías 61 para você entender isso. Isaías 61, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Isaías 61, versículo 1 diz assim para mim e para você: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do... Só que, preste bem atenção, quando Jesus está dizendo isso, ele está falando de algo que está registrado em Levítico 25. O ano aceitável do Senhor é quando se cumpre os tempos da punição. Você devia e deu as suas terras em pagamento. No dia que completava, que era o ano aceitável do Senhor, as suas terras voltam para você, e você não deve nada mais. Quem era escravo no ano aceitável do Senhor, estava todos eles em liberdade. Os escravos que até então tinham lá suas orelhas furadas, e era do seu senhor o qual corrigia, no dia do ano aceitável do Senhor, ele recebia sua carta de alforria e estava dizendo o quê? Fui. Jesus está dizendo: eu sou o libertador. Esse é o ano aceitável do Senhor. Era para eles então começar a pular e dançar e louvar. Por quê? Porque agora entra 7 anos onde a terra descansa, o povo celebra o Senhor no aguardo dos feitos do Senhor. Mas na cabeça deles, quando ele leu isso, já era loucura. Ele está dizendo de algo que ele não pode dizer, porque era o rabino que teria que fazer. Segundo, ele toma a liberdade de sentar na cadeira que era do Messias. Mas a pergunta é: ele é ou não é o Senhor? Então ele estava cumprindo, e por isso ele está dizendo hoje, assim como ele foi anunciado 30 anos atrás, ele está dizendo: hoje está cumprindo o meu tempo.
Hoje eu estou me apresentando. Eu sou o Senhor. Eu vim para botar em liberdade. Eu vim para dar visão aos cegos. Eu vim para tirar do cativeiro. Eu vim para libertar das algemas. Eu vim para fazer tudo novo. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 26, vai repetir para mim e para você a mesma coisa. Lucas 5, 26. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Que dia que eles viram? Porque o Senhor é o hoje para todos nós. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dará vida para os seus. O bom pastor é aquele que cuida. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus se manifesta dizendo, eu sou, ele está estabelecendo um tempo para ele. E o tempo dele é o hoje. Jesus já chegou na sua vida. Que seja o hoje do Senhor na tua vida. Que seja o hoje do milagre do Senhor, que seja hoje a renúncia de tudo e a liberação de tudo na vida de vocês, que seja hoje um tempo novo do Senhor, que seja hoje o rompimento das algemas, que seja hoje a libertação das drogas, que seja hoje a libertação do álcool, que seja hoje o dia do milagre. O que eu e você precisamos de entender é que na sinagoga tinha escribas, a turma que escrevia e conhecia a lei. Também tinha os fariseus, saduceus, e também tinha os outros homens. E lá na sinagoga, além dos escribas e fariseus, tinham os doutores da lei. O cidadão que estava sentado lá, ele era o rabino, o doutor, conhecedor da lei. E ele naquela noite está do lado de fora chegando o autor da vida. Durante 700 anos, ou 750 anos, Israel falou da vinda de Jesus. 750 anos esperando por ele. Ei, a igreja fala que o Senhor vai voltar. E quando ele voltar, ele vai pegar a igreja totalmente desprevenida. Porque a igreja está fazendo plano para daqui a 200 anos, 500 anos. Vivo hoje. Porque só o hoje foi o que o nosso Senhor nos deu. O amanhã não é mais amanhã. Se ele vier, é hoje de novo. Porque para Cristo só tem um dia, o hoje. O hoje do Senhor está me dando e te dando a oportunidade de estar aqui celebrando Ele. O hoje do Senhor me deu a chance de estar de pé. E nessa noite está me dando a chance de te ensinar na palavra. O hoje do Senhor abriu o seu coração. As pessoas querem entender Deus por um conhecimento. Não, porque eu sou formado, eu sou teólogo, tem isso. Tinha o doutor da lei. Conhecedor de toda a lei. Mas o autor da vida sentou na cadeira. E ele não o reconheceu. Por quê, pastor? Porque a embalagem que ele estava não era agradável aos olhos dos homens. Porque os homens que estavam ali tinham conhecimento da letra, mas não tinha conhecimento e entendimento no Espírito. Eles sabiam toda a lei, mas não permitiam que o Espírito de Deus falasse. Tem muita gente conhecendo tudo, mas não está sabendo de nada. Está mais por fora do que a casca do ovo. Tem muita gente formada em tudo. O Brasil hoje está cheio de especialistas. Só que não funciona. O Senhor me chamou e te chamou para ser especialista. O Senhor me chamou e te chamou para ter conhecimento espiritual. Porque aqueles que são espirituais, eles discernem as coisas espirituais. Ele vê não com os olhos naturais, mas ele percebe, eu sou um espírito, e o Espírito do Senhor está falando claramente ao meu coração nessa noite. Eu sou um espírito, e a voz do Senhor, a voz do Espírito não é a minha voz, não é a tua voz, é a voz como de muitas águas. Ele chega, ele fala, ele traz mansidão, ele traz o ambiente, ele te faz chorar, ele te arrupia, ele te faz você dar glória, e você não entende. É porque ele não chega na embalagem que você quer, mas ele vem como ele é. Todos no mesmo lugar, dentro da sinagoga, ensinava a vinda do Messias, o escolhido. Jesus está lá, chegando lá de fora, entra e senta. Ele abre o livro e lê e diz, 700 anos, aqui estou eu. Eu sou essa profecia.
Hoje se cumpre aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Hoje está cumprindo o milagre de Deus na tua vida. Hoje o Senhor está fazendo a diferença no seu chamado. Hoje o Senhor está estabelecendo um novo tempo. Jesus pega o texto e lê. Ele lê uma parte do pergaminho e devolve. Porque, querido, o próprio Paulo escrevendo para mim e para você, Paulo fala assim, olha, o conhecimento da letra é muito bom para o homem, mas sem o discernimento do Espírito, é apenas letra. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata. A letra que estava aqui sentado nessas cadeiras, convidou toda a sinagoga e levou ele no alto do monte para matá-lo. A letra conhecedora e sabia tudo de cor, convida ele a se retirar de qualquer maneira e conduz ele até o alto da montanha. E o texto deixa bem claro que ele passa no meio deles e vai embora. Todos levaram. Mas agora a história é, quem vai ser o primeiro a tentar julgar ele lá embaixo? Tem que partir do homem da lei, tem que partir do líder. Quando eles levaram Jesus para ser crucificado, os covardes os acusaram. E o próprio líder romano diz, mas por que vocês mesmo não fazem isso? Porque na nossa lei nós não podemos matar. Mas na lei de vocês pode fazer o serviço sujo. Então vocês fazem o serviço sujo e nós pagamos para vocês. Por isso que a palavra diz que ele teve um julgamento injusto. Mas era necessário para que ele pudesse levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, os flagelos que nos perturbavam, para que nós pudéssemos viver as bênçãos de Deus. Quem está entendendo e está vivo, diga amém. Agora eu pergunto para você, por que esse conhecimento espiritual da vida? Jesus é anunciado. Filho, olha o que está em João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Vai cumprir exatamente o que está acontecendo nessa sinagoga. João, capítulo de número 1, quem encontrou? Versículo de número 10 em diante diz, o verbo, a palavra, o criador do mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seus e os seus não o receberam. Querido, ele criou todo o universo, preparou tudo, deu o sistema judaico, deu os líderes, formou os líderes, e no dia que ele chega, sai daqui porque eu não te conheço, vou matar esse cara. Ele assentou na cadeira que não era dele. Oséias diz, o meu povo, Oséias 4:6 diz, o meu povo sofre, o meu povo perece, porque lhe falta. Sabe qual é o conhecimento que Oséias está falando? Não é o conhecimento catedrático que você vai para uma faculdade e forma. Oséias está dizendo, eles não conhecem nada espiritual. O meu povo está morrendo porque lhe faltam ensinamentos espirituais. Esse povo tem uma cabeça fechada demais e não consegue ver as coisas que estão acontecendo diante dos próprios olhos. O mundo inteiro está falando da volta de Jesus. O mundo, a carniça da internet está falando da volta de Jesus. E a igreja do Senhor está vivendo assim tranquila. Tudo tranquilo, pastor. Está tudo de boa, está tudo dominado. É mesmo? Vigiai-vos e orai, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Porque Jesus, na palavra, deixa bem claro para mim e para você, o Senhor tem um negócio do de repente. E de repente, o anjo do Senhor entrou na cadeia, tocou nas costas de Pedro, do lado de Pedro, falou, bora. De repente, caiu o fogo do céu. De repente, tudo com Deus é de repente, querido. Quando o Senhor mandar o anjo dele tocar as trombetas, eu quero estar bem longe daqui. Porque o de repente de Deus já aconteceu e o povo não viu. Noé entrou na arca e o povo só percebeu 7 dias depois, quando começou a chuva. Pô, esse negócio, o que é isso? Nem conheço. Pois é, esse negócio chama chuva. E é chuva. Olha esse negócio. Água no deserto. É água no deserto. Isaías 23, o Senhor diz assim, eu abrirei rios no
deserto. Tem um vídeo de um rio no deserto arrastando camelo. Será que o Senhor está dizendo alguma coisa para nós? Será que não está na hora de a gente dar uma olhada e falar assim, peraí. Se eu estou bem, eu preciso de melhorar. Se eu já estou com o Senhor, eu preciso de me santificar mais ainda. Porque na hora do vamos ver, vai chorar. Pastor, mas quando que vai ser esse ano do vamos ver? Início de 2024, sabe quando que vai ser? Semana que vem. Início de 2024, um sistema vai abrir já para começar a fazer. Mas eles já estão trabalhando há anos para que isso aconteça. Você vai querer comprar e vender? Você vai querer fazer sua compra lá no supermercado? Vai ter que colocar na mão. Pastor, o que é isso? Você precisa começar a olhar o mundo espiritual. Você está olhando só o natural. Vou comprar uma roupa branca para a virada do ano. Eu vou comprar um peru. Você está muito preocupado em comprar peru, querido. É melhor comprar as vestes brancas da santidade para o caminho da eternidade. Não vai dar tempo de juntar joias. Não vai dar para televisão 24 polegadas. Não vai dar tempo para o carro novo. Eu quero te mostrar num outro texto, para você ver que não tinha nenhum fariseu, não tinha nenhum grande teólogo, não tinha nenhum famoso. Lucas capítulo número 2. Lucas 2. Quem encontrou? Versículo de número 25 em diante. Lucas 2, 25 em diante, posso ler? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Como é que ele chamava? Homem este justo e piedoso. Qual era o chamado dele? Ele era o quê? Que esperava a consolação de Israel, ou o enviado para Israel. E o Espírito Santo estava sobre revelar ali o Espírito Santo, que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor, ou o enviado do Senhor, o Messias do Senhor, amém, amém. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos pecadores e para a glória do teu povo de Israel. Quem que estava lendo isso? Quem estava falando isso? Simeão. O texto está dizendo para mim e para você, Simeão era um homem justo, leal, fiel a Deus. Ele era sacerdote? Não. Ele era profeta? Não. Ele era um ancião. Ele estava em casa. E de repente o Espírito Santo, que não morava nele, mas que vinha sobre ele, falou com ele assim: vai no templo. Simeão sai de casa e vai para o templo. E quando ele chega no templo, tem um monte de mulher, um monte de mãe, um monte de menino. Mas tem uma mulher especial que entrega para ele o menino. Porque se cumpriu o 8º dia. E tinha que ser apresentado ao Senhor. Simeão tinha recebido uma palavra profética do Senhor, dizendo para ele: você não morrerá antes de ver a minha glória. Eu vou manifestar para você o Salvador. Simeão estava sabendo disso, mas naquele dia específico, ele chega, tem os meninos. Mas quando ele pega Jesus nos braços e olha para o menino, o Espírito Santo de Deus revela para ele o quê? Está diante de ti a minha promessa, esse é o Salvador. E Simeão pega o menino e olha e diz: oh, obrigado, Senhor, agora eu posso morrer, agora eu posso ir. Por quê? Porque os meus olhos estão contemplando aquele que o Senhor prometeu para Israel. Oh, aleluia! Oh, decandará, bacabe, quedere, bará, chorou. Ei, Simeão não é nenhum homem de conhecimento, querido. Simeão não tem a faculdade dos escribas e dos fariseus. Simeão tem a graça do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus revela para Simeão: é este o que eu te prometi. Ore agora e apresente ele. Quantas pessoas estão cheias de formação,
E quando vai ministrar, a única pessoa de quem ele não fala é Cristo. Ele está cheio de ensinamentos de tudo enquanto há, mas ele não fala do Salvador, ele não fala que ele veio, que ele se manifestou, ele pagou o preço, ele levou sobre si as nossas condenações, mas ele vai voltar para buscar aqueles que andam com ele. As igrejas precisam de acordar enquanto é tempo e anunciar, querido. E quando eu começar a anunciar isso aqui a partir de janeiro, a palavra do Senhor do Apocalipse, tem gente que vai começar a arrupiar o cabelo. E vai pesquisar Apocalipse. Não, a palavra diz para mim, você ler e guardar no coração, para que nós não sejamos enganados. Alguém vai dizer para você, ele está ali. Eu vi a manifestação dele lá. Ele é todo poderoso, tem tal lugar. E a palavra diz, não vá, não saia atrás. Você não tem que ir atrás dele, porque ele vai vir buscar os seus. Quem vai te encontrar é ele, não é você que vai encontrá-lo, não é ele que vai te encontrar. Aqueles que trabalham a nosso favor, os anjos do Senhor, sabe quem ele vai recolher da face da terra. Cuidado, querido. Vai vir muitos lobos fingindo que sabe de alguma coisa e falando, para converter muita gente ao quê? As porcarias que o mundo está oferecendo. Cristo não te chamou para isso. E nessa noite o chamado do Senhor para mim e para você é, olha, esse homem não era doutor da lei, ele não era escriba, ele não era um fariseu, ele era apenas um homem justo e piedoso. O que é um homem justo? É aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Temos justo? Você já foi lavado, remido e justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus? Você que já morreu com Cristo, desceu as águas do batismo, você foi justificado. Esse homem era exatamente como você, lavado, remido, ele era um justo diante dos olhos do Senhor. Ele não tinha títulos de ser o doutor da lei. Ele não sentava na sinagoga nas primeiras cadeiras. Simeão tinha uma vida simples, mas Simeão tinha a revelação do Espírito. Tem muita gente que quer viver padrão, cadeira do pastor, não pode tocar. Não senta aqui porque aqui é do fulano. Cuidado porque isso aqui que é do ciclano. Nada é nosso. Tudo é dele. E tudo que tem na terra que eu e você dá valor, para ele não tem valor nenhum. Conheço ministério que se você tocar no microfone do pastor, você vai ficar uns 6 meses mais ou menos de banco. Imagine se você sentar na cadeira do trono dele. Se Jesus chegar nesse lugar e falar que vai ministrar, é capaz de bater nele, levar no alto do monte de novo. Não é a beleza, querido. Não são paredes de ouro, não são cadeiras de ouro, não são poltronas confortáveis, não são formações e mais diplomas. Eu sou formado nisso, aquilo, aquilo outro. Mas eu só vou conhecer e entender ele através do Espírito Santo dele. É ele que nos dá do seu Espírito para que nós possamos conversar com ele e conhecê-lo. Não tem jeito. Você pode ter cheio de informações a respeito dele, mas você só vai conhecer os detalhes dele se o Espírito Santo dele fizer vida na sua vida, morada na sua morada. Quem está entendendo, diga amém. Era apenas um homem justo. Simeão estava em casa, querido, e naquele lugar sagrado, quando ele entra no templo, ele vê tantas crianças com aquelas mães, mas tem uma criança específica. Uma criança que quando os olhos dele vê, o Espírito revela. É para isso que eu tirei você de casa. É para isso que eu trouxe você aqui. Hoje o Senhor tirou você de casa e o Senhor te trouxe aqui. A palavra que eu tenho do Senhor para você é hoje. Hoje é o dia que o Senhor manifestou na tua vida. Hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia da tua cura. Hoje é o dia da tua libertação. Hoje é o dia que o Senhor está te colocando em liberdade e dizendo para você, eu sou o Senhor teu Deus. E você não vai me conhecer pelos conhecimentos humanos. Você só vai me conhecer através do discernimento espiritual. Tem muita gente achando que como ele tem um conhecimento, não, eu estudei, eu sou formado, eu sou doutor, eu sou isso, aquilo outro. Intelecto. Para o Senhor não tem nada. Ele toma esse menino nos braços.
o Espírito Santo revela. Simeão disse alegremente: posso descansar, eu posso morrer, porque os meus olhos viram o Salvador. Então agora o que ele diz? Eu pergunto para mim e para você, qual é a grande diferença entre Simeão e os doutores da lei? Primeira Coríntios, capítulo de número 2. Primeira Coríntios, capítulo de número 2. Versículo de número 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, o homem cheio de conhecimento, ele acha que ele sabe tudo, mas as coisas espirituais só tem discernimento aquele que é espiritual. O cidadão pode ter todos os diplomas de conhecimento da face da terra, diante de Deus ele continua cego, nu, pobre e miserável. Aí eu vejo uma irmã tão simples, lá no canto da igreja, a irmãzinha, cheia de conhecimentos espirituais. A irmã que todo mundo olha para ela, não dá valor nenhum, chega perto de alguém que está atormentado por um demônio, põe a mão e diz: sai dele em nome de Jesus. E o demônio bate em retirada. Aí você vê um engravatado cheio de blá blá blá. Porque no hebraico quer dizer isso? Porque no aramaico diz isso? Porque cheio de lorota. Mas se vê alguém manifestando um demônio, que isso, irmão? O que está acontecendo? Ele está passando mal? Tá, tem uma presença de um demônio aí. E aí? Creio que ele pensa se é melhor eu dar a linha para esse demônio pular em mim. Só que Jesus manifesta para os que o busquem em espírito e o adora em verdade. Você não vai ter como adorar o Senhor através do seu intelecto. Você vai adorar o Senhor através do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito que conversa com o Espírito. É o Espírito que ensina pelo Espírito. E através do Espírito nós aprendemos com Ele. Amém ou amém? Deus é Espírito. Nós somos Espírito. Tudo que fizermos vai repercutir no mundo espiritual, que é infinitamente maior e melhor que o mundo natural. Tudo que você falar não é um eco sobre a face da terra. Quando você libera uma palavra, Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. O que é isso? Tudo que você falar no mundo espiritual, ela vai se mover, ela vai se realizar. E depois, ela vai se completar no mundo natural. O profeta Ezequiel colocou ele no meio dos ossos secos. Pode reviver esses ossos? Tu é que sabe, Senhor. Então libera a palavra, profetiza. E ele simplesmente repetiu o que o Senhor falou para ele. Quando ele verbalizou na terra, essa palavra bateu no mundo espiritual e voltou aonde? Na terra. E a palavra diz que ossos começaram a juntar os ossos. E houve um grande barulho. Por quê? Porque tinha uma palavra liberada para que aquilo acontecesse. Irmãos, nós oramos para receber um milagre, amém? Quando chega um milagre, que é isso? Como é que é isso? Você estava orando, não era para quê? Você não está liberando o mundo espiritual para quê? Para que ele vá ao mundo espiritual e se realize no mundo natural. Quando Deus criou todas as coisas, Ele liberou uma palavra no mundo espiritual e ela se revelou diante dele, fazendo as coisas naturais. Haja luz, haja separação, haja luz, haja o sol, haja a lua, haja isso, haja... Tudo que Ele liberou no mundo espiritual se tornou diante de nós, no material. O que nós podemos ver, tocar, pegar. Tudo que eu e você falar, e entenda, querido, você está dando vida. Provérbios 18, versículo 20 e 21. Vamos lá? Provérbios, capítulo de número 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, ou se alimenta.
do que produz os lábios, se satisfaz ou mata as suas vontades. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É a sua palavra, é a sua boca. Quantas mães, na sua santa ignorância, diz: essa menina não vai dar nada, isso vai ser uma prostituta. Ela está liberando o mundo espiritual, algo demoníaco para vir para a filha dela. Depois falou: você que essa menina endemoniada, isso é uma pemba. É porque a sua boca, uma privada suja. Só isso. Renovai-vos. O que a palavra diz? Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Olha o que está aqui, meu querido. Romanos, capítulo de número 12. Versículo 1 e 2. Podemos ler? Rogo-vos ou peço encarecidamente, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que está dizendo? Santidade no falar, no vestir, no andar. É através do seu corpo, irmão, que você vai prestar um culto ao Senhor. Eu adoro o Senhor, mas eu ando pelado. Você está escarnecendo daquilo que Deus te deu. Você está zombando de Deus. Você abre a boca para falar de Deus num corpo qual é nu diante dos olhos dele. Não é só um nu físico, é um nu físico e nu espiritual. Aí ele diz para mim e para você: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Ele está mandando para mim e para você: muda o seu linguajar, o infeliz. Porque uma vez que você vai mudar o seu linguajar, a palavra que sair da sua boca e chegar aos céus, ela vai ser transformada numa semente. E toda semente, quando ela é lançada, ela vai nascer. E quando ela nascer, ela vai produzir. Você quer bênção na sua vida? Fale palavras de bênção. Libere palavras de bênção. Por quê? Porque o que você vai receber em troca é bênção. Crente dizendo: eu amaldiçoo, eu não gosto dele, eu quero que ele morra. Isso é gritar entre a montanha, querido. É muito espiritual. É gritar entre a montanha. O eco é a montanha respondendo para mim e para você. Quando você grita amor, ele vai rebater mais umas 50 vezes. Amor, 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 amor. Mas quando você libera essas palavras de morte, o que volta também é umas 50 vezes. Morte, 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 morte. Entenda, querido, que o mundo espiritual, você atinge ele todo dia, porque você é um ser espiritual. Você trabalha no mundo espiritual o tempo todo e não percebe, porque você leva a sua vida achando que você é apenas um ser carnal. Não, Deus te fez alma, espírito. Deus te deu a graça do Espírito dele habitar em nós, em ti. Você é um porta-voz daquilo que tem no céu. Mas como é que você vai falar do céu se a sua linguagem ainda é mundana? Então você não fala as coisas do céu. Para mim, você entender as coisas do céu, nós precisamos entender isso não é pelo conhecimento. O conhecimento vai me facilitar e te facilitar. Para quê? Para ler, para entender, para se colocar. Mas, querido, sem discernimento espiritual, esquece. Por que Paulo foi o homem mais usado por Deus? Ele tinha as duas coisas. Paulo, ele era um homem altamente conhecedor de toda a lei, de tudo que era. Paulo tinha conhecimento, um homem poliglota, um homem de uma cabeça desse tamanho de conhecimento. Quando o Senhor encontra com Paulo, no dia que Deus, através de Cristo, tem um encontro com Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Paulo é arrebatado, meu querido, ele fica cego. O que é isso? Ele perde a visão do mundo, mas ele abre a visão espiritual. 3 dias depois, esse homem é batizado, esse homem começa a ter entendimento de coisas, a cabeça dele que era grande, virou o computador mundial. 60% da palavra está escrito por ele. Todo ensinamento espiritual vem de Paulo. Paulo é um homem que não foi discípulo com Cristo, mas teve um encontro revelador com Cristo. E Paulo recebe do Senhor os ensinamentos para mim e para você, querido. E quando eu e você começamos a compreender esse ensinamento, as coisas ficam leves, as coisas ficam mais fáceis.
Mesmo que os meus olhos, teus olhos vejam dificuldade no nosso mundo espiritual, você diz, não, eu sei que o meu Redentor vive, a qualquer momento, Ele vai mudar a minha sorte, Ele é um Deus de agir, e quando Ele agir a meu favor, tudo vai mudar. Hoje é o dia dEle mudando a tua história, hoje está liberado, porque Ele sentou na cadeira e diz, hoje se cumpre, neste lugar, aquilo que foi escrito a meu respeito. Eu e você precisamos de entender isso e abrir o coração para entender o novo de Deus, querido. Porque não adianta você falar assim, eu me converti, pastor. Mas continua com a cabeça velha, com a linguagem velha. Qualquer raivinha eu vou lá, vou matar ele, eu vou meter a faca nela, eu vou quebrar ela. Aonde você converteu? As unhas? Cabelo? Não tem vida, querido. Você precisa converter dentro. E saber que você vai ser afrontado. Porque o mundo sempre vai nos afrontar. Mas para aqueles que forem manso e humilde de coração, mansidão não é ser lerdo. Mansidão é ter domínio próprio. Lerdeza é aquele que pode cair o mundo lá dele. Oh, céus. Isso não é mansidão, é lerdeza mesmo. Mansidão é ter domínio próprio, é saber a hora de você falar, a hora de calar, na hora de chamar atenção, na hora de incentivar. Isso é domínio próprio, isso é ser manso, isso é ver e compadecer da situação do outro, isso é estender a mão e dizer, hoje eu vejo a tua dor e eu posso te ajudar. Isso é mansidão. Jesus foi manso, mas sendo manso, um dia ele entra no templo. O que ele encontra lá no local de oração? Uma baderna, todo mundo vendendo, trocando, fazendo as bobagens dele. Jesus tira da sua cintura a sua cordinha que é amarrada, que é 2 cordas dobradas, e ó, todo mundo, ó, cortou a galera no couro, chutou as bancas, tudo, quebrou tudo. O famoso quebra-banca, ele chegou e quebrou. Por que ninguém teve coragem de encarar ele, arrancar de uma espada e partir para cima dele? Porque antes dele agir, ele disse, vocês estão fazendo da casa do meu pai. Epa, casa do pai, chegou o filho, e o filho põe ordem. O filho põe ordem. E igreja que não tem ordem é porque o filho não se faz presente. A igreja do Senhor tem um filho, e a cabeça da igreja é Cristo. Na igreja de Cristo tem que ter ordem. Eu não gosto desse pastor, porque ele é muito chato com meus meninos. Pois é, querido, eu amo a sua criança, mas tudo com ordem e decência. Efésios capítulo número 6. Paulo deixa para mim e para você um ensinamento. Vamos ler a partir do versículo 10. Efésios 6, 10. Quanto aos mais, ou quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as jogadas, ciladas, malandragens do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra as pessoas, e muito menos contra a carne, o ser humano. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, tenebroso, escuro, mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Eu fico vendo gente falando assim, não, porque eu chuto o diabo. Falo, você já está na região celestial? Você está lá já? Como é que você vai chutar o diabo se a nossa luta é na região celestial? Ele habita na região celestial. Que é isso, pastor? É, entre o céu e a terra. E a reunião do céu ele vai lá. É só ler o livro de Jó. Ele estava lá. Ele se fez na altura. Você quer mais prova? Daniel, você é um jovem justo. Quando você orou no primeiro dia, o Senhor liberou. Mas eu tinha um problema lá no transporte, porque nas regiões celestiais tinha uns dominadores. Por isso que eu cheguei hoje, viu, Daniel? Mas desde o primeiro dia liberou. Só ler. Aí o sujeito está na igreja ensinando que eu chuto o demônio, que eu boto para correr. Querido, ele está na região celestial. Você só o atinge espiritualmente. E não é você. Se luta com aquilo que é caído, que são anjos caídos, o que se luta são os anjos. É anjo contra anjo.
Deus liberou para a minha vida, para a sua vida, os anjos para cuidar de nós, para cuidar da sua caminhada. Há um anjo de Deus que anda com você, que cuida da sua vida e zela para você. As nossas lutas não é na força, no braço que eu e você vão resolver, não, filho. Quando eu estou no lugar que o negócio está um ambiente, a quem que eu clamo? Senhor, manda os teus anjos e amarra eles, Senhor. Quem que amarra? Os anjos. E a hora que o anjo do Senhor amarrar ele, vai fazer o quê? Ficar amarradinho, amarradinho, amarradinho. Há uns dias aí, uma pessoa ligou desesperada, não é da igreja, queria me conhecer, alguém falou para ele sobre a gente, e ele veio. Mas antes dele vir aqui, ele encontrou com um camarada que, profeta, oh que profeta, Deus que me livre. Entrou no carro do trabalho dele, falou com ele assim, eu vejo um demônio na sua vida. Fizeram uma feitiçaria para você. Tem feitiço na sua vida. Ô gente, isso é de uma deslealdade. Ai Jesus, tenha misericórdia. O pobre do homem tremendo de medo, chorando, em desespero. Chegou aqui, pastor, o cara falou comigo desse jeito. Ele falou que tem um demônio. Falei que estava sentado do seu lado. Falei, o que estava falando contigo? Não, ele era um profeta. Falei, não, desculpe, eu pensei que ele era. Eu levei o negócio para brincadeira, querido. Eu entrei num lugar um dia, a mulher falou comigo, eu vejo que alguém fez feitiço para você. Eu falei, só um? Isso não vale nada não. Não dei nem crédito para a conversa dela. Que lorota, filho. Eu creio naquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. E quando ele diz que ele me ama, o resto é resto. Ele me abençoou, ele te abençoou. Quem pode me amaldiçoar? Vou ter medo de quê? Jesus diz para mim e para você assim, não temeis aqueles que fala, que faz e tal. Porque o homem, ele pode apenas te matar. Mas temei aquele que além de matar, pode lançar no inferno. A esse eu tenho que ter temor. Ele chama Jesus Cristo de Nazaré. A autoridade está com ele. Ele está na casa. E hoje ele veio curar. Ele veio libertar. Ele veio mostrar para mim e para você. Se você quer conhecê-lo, não é pelo teu intelecto que você vai ficar aí doutor, PhD nas coisas. Que bacana. Mas para você conhecer ele, a melhor maneira é se arrepender dos seus maus caminhos. Entregar a sua vida na mão dele. Confessar os seus pecados. E pedir a ele que entre na tua vida. Que te lave, que te morde, que transforme o teu dia a dia. E ponha você verdadeiramente nos caminhos dele. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus, em João, capítulo de número 15, versículo 5. Deixa eu ver se é isso. Eu gosto de falar e ler. João, capítulo de número 15. João 15, versículo de número 5. Última parte do versículo, ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele que clama às trevas tem Cristo? Bom, eu quero ouvir de vocês. Aqueles que andam nas trevas, que ainda adoram demônios, esse tem Cristo? Então a pergunta para você, devolvo. Sem Cristo, nada podeis fazer. O que ele pode fazer contra mim ou você? E como é que ainda tem gente acreditando em macumba? Eu preciso estar em Cristo. Porque ele é feiticeiro. Ele é um pobre infeliz que ainda não conhece a luz. Ele ainda está nas trevas. O que eu tenho que ter por ele é compaixão. Orar por ele, clamar a Deus por ele. Para que ele seja liberto como eu e você. Para que ele experimente da luz de Cristo. Não, eu tenho medo dele. Ele é um doente, querido. Ele é um pobre, miserável, que está sofrendo. E que está precisando, na verdade, de ser liberto. Eu conversava essa semana, a irmã Alcione, ela esteve em São Paulo, e foi fazer um trabalho que é idêntico ao encontro
porém com muito mais profundidade, numa área mais específica. E ela me contando de uma situação, e eu achei lindo, que numa das ministrações, tinha todo tipo de pessoas, espíritas, e tantos outros, e entre eles tinha um padre, participando do tratamento. E a pastora Tânia começou a ensinar, e foi ensinando. Chegou o momento que ela dá uma palavra, e a palavra de Deus é que liberta, é a palavra de Deus que abre os nossos olhos, é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos cura, é Cristo, porque Cristo é a palavra. E diz ela que pessoas começaram a chorar, se lançando ao chão, pedindo perdão, se arrependendo, e entre eles o padre. E a pastora, tomada pela graça de Deus, diz: alguém nessa noite, ou alguém nessa tarde, quer se render a Jesus, morrer para esse mundo e nascer para Cristo. E as pessoas começaram a levantar e vir, e entre eles o padre. E todo mundo ficou olhando para ele, porque sabia, ele estava lá de tal modo, vestido a caráter daquele que ele era. E ele chegou para ela, ela disse: eu tenho certeza do que você está fazendo. Ele foi: até ontem eu era enganado. Hoje os olhos do Senhor abriu os meus olhos, e a partir de hoje eu adoro o Criador. As oportunidades é dada, querido, e nessa noite Deus está me dando e te dando oportunidade. Talvez você entrou aqui e ainda não entregou sua vida a Cristo. Se Ele voltar hoje, você tem o quê? Jesus não quer que você seja condenado, porque Ele já pagou a sua dívida. Mas Ele não pode te obrigar a levantar da cadeira e confessá-lo como Senhor e Deus. Ele te convida. E nessa noite Ele está te convidando. Se a sua vida está lá, meio cá, querido, é hora de botar a sua vida no altar. É hora de você se arrepender e pedir perdão. Eu queria convidar você a ficar de pé. Sair do seu lugar. Coloca a tua cara no pó, filho. Coloca a tua cara no pó, se necessário for. Mas aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Convida Ele nessa noite para entrar na tua vida.